Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga, família querida? Mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Diga aí para mim, não tem sido uma bênção? A série Uma Voz de Esperança? Quantas coisas maravilhosas nós já estudamos, não é verdade? Quanto conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que agora você está rico do conhecimento da Bíblia, das coisas eternas de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos então orar. Querido Pai, nós te agradecemos por nos conceder a vida. E obrigado, Senhor, porque temos sede e fome da Tua palavra e do Teu reino. Por isso nós estamos aqui mais uma vez, ansiosos por conhecer mais uma verdade, para sermos orientados, admoestados e se preciso for, repreendidos, mas nós queremos encontrar sim o caminho da salvação, queremos encontrar sim a verdade para nos prepararmos para o glorioso aparecimento de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus toque a minha vida, a vida do meu amigo, da minha amiga, das famílias aqui representadas e que possamos nos deleitar nos momentos que passaremos aqui, em nome de Jesus. Amém. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Que prazer nós estarmos aqui. O tema de hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos temas principais da palavra de Deus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que você não conversasse agora, pare um pouquinho aí, se tiver alguém caminhando aí, diga, meu amigo, para um pouquinho, porque o negócio aqui, entendeu? A coisa aqui vai ser uma bênção, aperte o cinto, preste bastante atenção e vamos estudar hoje o assunto sobre o juízo. Nós temos que ter juízo para estudarmos o assunto do dia do juízo, o dia da prestação de contas, entendeu? Vamos então ler a primeira passagem da Bíblia, Atos capítulo 17, versículo 31. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então a palavra de Deus está dizendo que chegará um dia, preste atenção, chegará um dia em que Deus vai julgar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Você entende? É o dia da prestação de contas. É um dia onde nós vamos ter que responder algumas perguntas para Deus. É um dia que vamos prestar conta sobre a nossa vida, sobre a saúde que Deus nos deu, sobre a inteligência que Deus nos deu, sobre os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Deus te deu o livre-arbítrio, mas chegará um dia em que eu e você prestaremos conta de tudo aquilo que fizemos com aquilo que Deus nos concedeu. Veja esse outro texto. Romanos capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos, escute bem, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Mais uma vez aparece a palavra todos. Todos. E quem é todos, pastor? Ah, meu amigo, é o negro, é o branco, é o homem da cidade, o homem do campo, é a mulher, é o homem. Até as crianças vão se comparecer diante de Deus. É o padre, é o pastor, é a freira, são os políticos. Isso mesmo, os políticos podem até se livrar da justiça humana. Mas chegará um dia em que não somente os políticos, mas todas as pessoas não vão se livrar da justiça de Deus, ou para o bem, ou para o mal, ou para a condenação eterna, ou para a salvação eterna. Todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. E isso é um fato. Isso é uma verdade presente na palavra de Deus. Deus um dia, Ele vai pedir conta, minha e sua, da família, da esposa, dos bens. É isso mesmo. Nós temos que devolver a família a Deus. É mais ou menos assim. Deus disse para você que tem família, toma a família, é teu, mas cuida, é meu. Entendeu?
Então nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Veja o que diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14, verso 12. Romanos 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Essa informação é importante aqui. Por quê, pastor? Porque o filho não vai dar conta do pecado da mãe. A mãe não vai dar conta do pecado da filha. O marido não irá dar conta do pecado da esposa e vice-versa. Cada um dos seres humanos dará conta de suas próprias atitudes, pensamentos. Você entendeu? É por isso, meu amigo, que nós temos que primeiro pastorear nós mesmos, para depois nós pastorearmos as outras pessoas. Nós temos que cuidar primeiro da nossa vida, para depois nós cuidarmos das outras pessoas. Você entendeu? É o segundo grande mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como você vai amar o próximo? É impossível. Se você não se cuida, como vai cuidar do próximo? É impossível. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes, porque tudo isso nós daremos conta diante de Deus naquele grande dia. O dia do juízo vai existir, mas o juízo ele tem 3 fases. E a partir de agora, preste bastante atenção, o juízo tem 3 fases. E eu quero, a partir de agora, falar para vocês, explicar de maneira profunda quais são as 3 fases do juízo de Deus. A primeira fase nós chamamos de juízo investigativo. Veja o que diz a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, a primeira fase do juízo é a fase investigativa. E diz a Bíblia que primeiro vem pelos da casa de Deus, ou seja, pelos escritos no livro da vida. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? O seu nome lá, Pedro, Antônio, Maria, Joana, Bartolomeu, Lucas, Mateus, você tem o seu nome escrito no livro da vida? Então, o juízo investigativo, que é a primeira fase do juízo, ele começa com a casa de Deus. E eu não sei se vocês perceberam, aí, mas Pedro diz, se começará pela casa de Deus, o que será daqueles que não fazem parte da casa de Deus? Ou seja, o juízo começará com os que são crentes. E aí, meu amigo, você já é crente? Você já é de Jesus? Tudo bem, se você já é de Jesus, eu tenho algo a te dizer. A qualquer hora o seu nome pode estar passando no livro de registro, no juízo investigativo de Deus. É por isso que mesmo que você seja crente, ande como crente, fale como crente, se vista como crente. A roupa não salva, mas a roupa diz qual é o tipo do Deus que você serve. Tem algumas pessoas que vivem na igreja, mas com o pé na igreja, outro no mundo. Isso não pode acontecer. Uma vez que você foi justificado lá no batismo, você agora passa a viver uma vida de santidade. Outro dia alguém me perguntou assim, pastor, que cor é a cor de Deus? Deus é negro ou Deus é branco? O que você acha? Deus nem é negro nem é branco, mas Deus é santidade e piedade. Se a primeira fase do julgamento, do juízo de Deus, começa com a casa de Deus, isso quer dizer que os que são crentes têm que viver como um crente vive, um homem de Deus, uma mulher de Deus, santa, piedosa, imaculada, cheia do Espírito Santo de Deus. Porque quando o seu nome passar no juízo de Deus, você vai ser aprovado. Porque você vai ser provado não para ser reprovado, mas Deus vai provar você para aprovar você. Você não diz amém? Louvado seja Deus por isso. Então, a primeira fase do juízo é o investigativo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa importante aqui. Você sabe que num tribunal humano tem juiz, sim ou não? Tem promotores, tem advogado que acusa, mas também tem advogado que defende. Então, na primeira fase do juízo, quem será o juiz? Veja o que diz o Salmo 50, verso 6. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga.
Então, na primeira fase do juízo, o juízo investigativo, quem será o juiz? É Deus. Uma pergunta. Você já aceitou a Deus? Você crê em Deus? Você já entregou sua vida a Deus? Porque na primeira fase do juízo, quem é o juiz é o próprio Deus. Se você tiver Deus, não se preocupe, porque Deus é um Deus justo. Ele não vai condenar quem não merece ser condenado, mas tampouco vai salvar quem merece ser salvo. Mas se Deus é o teu refúgio, se Deus é a tua fortaleza, se Deus é um socorro bem presente para você, não se preocupe, não tenha medo do juízo, porque Deus é o juiz. Agora, se Deus é o juiz, quem é o advogado de defesa? Veja o que diz em 1 João, lá perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Se Deus é o juiz na primeira fase, quem é o advogado? Exatamente, é Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já aceitou Jesus como Salvador pessoal da sua vida? Você já reconheceu que é pecador e que Jesus é o Salvador? Você já aceitou o sacrifício de Cristo derramado na cruz do Calvário por você e por toda a tua família? Se você aceitou, parabéns. Porque Deus é o teu juiz e Jesus é o advogado. O que você acha? É causa ganha ou perdida? Deus é o teu juiz e Jesus é o teu advogado. Amigo, se você tiver Deus no teu coração e Jesus, então você está salvo. O juízo não pode amedrontar você. Fique tranquilo. Porque Deus é o juiz, Jesus é o seu advogado e diga-se de passagem, Jesus não perdeu nenhuma causa. Ele não perdeu nenhuma batalha. Todas as batalhas que Deus e Jesus travaram contra o inimigo perdeu. E o Apocalipse diz que o inimigo está com medo. Sabe por quê? Porque pouco tempo lhe resta. Ele vai perder mais uma. Eu fico feliz com esse assunto, sabe por quê? Porque eu tenho Deus como meu escudo e tenho Jesus como meu advogado. Entendeu aí? Na primeira fase, juízo investigativo, começa com a casa de Deus, Deus é o juiz, Jesus é o advogado. E quem é o advogado que acusa? Veja o que diz a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Preste atenção agora. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Se Deus é o juiz na primeira fase, Jesus é o advogado na primeira fase, e na primeira fase quem é o acusador? É o diabo. Sim, é isso mesmo. O diabo é o acusador dos irmãos. É por isso que você não pode usar essa arma, não pode ficar acusando ninguém, julgando ninguém. Porque quem acusa os irmãos de dia e de noite, olha aqui, há uma informação importante. O diabo acusa de dia e de noite, ou seja, ele tenta as pessoas de dia e de noite. Ele provoca as pessoas de dia e de noite. Ele não deixa os seres humanos em paz. É por isso que nós temos que ter Deus e Jesus de dia e de noite, como proteção e como escudo contra a acusação e os ataques do inimigo. Você não diz amém por isso? Essa é a primeira fase do juízo. Preste atenção que na primeira fase Deus é o juiz, Jesus é o advogado e Jesus defende, o diabo acusa. Na primeira fase. Vamos para a segunda fase, é a fase e chama-se juízo de comprovação. Preste atenção, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Preste atenção agora. E viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Só para você entender melhor. Veja que a primeira fase do juízo é antes do milênio. Está acontecendo agora. Deus é o juiz, Jesus é o advogado, o diabo é o advogado que acusa, Jesus defende.
Na segunda fase do juízo é durante o milênio. Durante o milênio. Aonde você estará no milênio? Na terra desolada ou no céu? Eu tenho que perguntar para você entender. Se você estará na terra desolada, então esse assunto não é com você agora. Mas se você estará no céu, que eu acredito que você estará lá, você não diz amém? Recebe a bênção aí, irmão. Eu sei que você estará lá, porque você está interessado na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que na segunda fase do juízo acontecerá no céu, durante o milênio. E quem vai julgar as pessoas? Os salvos não são, porque eles já estão no céu. Deus vai julgar as pessoas? Não, negativo. Quem vai julgar os ímpios que estão mortos na terra durante o milênio são os salvos. Ou seja, você e a sua família. Deus deu a autoridade para os salvos julgarem os que não forem para o céu. Agora preste atenção, escute bem. E quem vai acusar os que estão perdidos? O próprio diabo. E quem vai defender essas pessoas? Ninguém. Você percebeu que na segunda fase só tem juiz e advogado que acusa, não tem mais Jesus para defender. Nem Deus vai julgar, porque quem vai julgar são os salvos. Então aqui está, escute bem, aqui está a estratégia do diabo. O diabo não quer que você aceite Jesus agora. O diabo não quer que você entregue seu coração agora. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que eu e você, como pecadores, só temos chance de salvação na primeira fase. Porque na primeira fase Deus é o juiz e Jesus é o advogado. E quando é a primeira fase? É agora. É já. Como diz em espanhol, ahorita. É aqui, meu irmão, meu amigo, minha amiga, família querida. É aqui. E o inimigo fica feliz quando você começa a dizer assim, não, pastor, agora eu não quero saber da igreja agora, eu não estou preparado. Isso aí são desculpas de pessoas que não querem servir a Deus. E o inimigo fica feliz com você. Ah, pastor, eu só vou entregar a minha vida quando eu deixar de beber, quando eu deixar de fumar. O inimigo fica feliz com essas frases, com esses pensamentos. Porque o diabo sabe que eu e você só temos chance de salvação na primeira fase. Porque na primeira fase o diabo vai acusar você, só que você tem Jesus para te defender. Louvado seja Deus por isso. Olha o perigo de não aceitar a Jesus agora, enquanto você tem vida. Porque se você morrer, acabou tudo. Acabou tudo. Então o inimigo fica enganando as pessoas, mas louvado seja Deus, porque existe a série Uma Voz de Esperança para dizer para você que você tem chance sim. Você pode ser o mais vil pecador. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, eu já cometi pecados horríveis. Não tem problema. Nesta fase, o sangue de Jesus purifica os teus pecados. Nessa fase, Jesus recebe você, transforma você e você passa pela metamorfose de Deus, pela transformação de Deus e Deus está limpando você, Ele vai limpar você, Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai sarar as tuas feridas, Ele vai curar o teu coração e converter você, ainda que o inimigo lhe acuse. Porque Deus é um Deus justo e Jesus é um advogado poderoso. Não perdeu nenhuma batalha. Os planos de Deus, quando estão nas mãos de Jesus, não podem ser frustrados. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. É na primeira fase, é hoje. Mas o inimigo não quer que você faça isso. Sabia que ele não quer? Porque o inimigo sabe que quando passar a primeira fase, já era para você, já era para mim, caso eu e você rejeitarmos a voz de Deus, a palavra de Deus e os instrumentos que Deus usa para orientar você e a sua vida. Entendeu? Sim ou não? Veja esse outro texto aqui durante o milênio. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Então os salvos, mais uma vez,
confirma que os salvos, louvado seja Deus, eles vão julgar os ímpios, o inimigo, que infelizmente estarão na terceira fase do juízo. Você entendeu direitinho? Primeira fase, agora. Segunda fase, no céu. Terceira fase, depois do milênio. Porque após o milênio acontecerá a terceira fase. A terceira fase. Lembra que eu falei no estudo do milênio que quando nós estivermos no céu com Jesus, nos 1000 anos com Jesus, o diabo ficará aqui preso. Mas quando terminar o milênio, o diabo será solto. E sabe como é o nome da terceira fase do juízo? É o juízo de execução, ou juízo executivo. Veja o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, escute bem, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu amigo, minha amiga querida, escute bem. A terceira fase do juízo é o juízo de execução, executivo. Ou seja, Deus vai executar sentença para aqueles que nada quiseram saber com ele. Como diz Isaías, não vai restar nem raiz e nem ramos. Vai cair fogo do céu e consumir todos aqueles que rejeitaram a voz de Deus, o sacrifício de Jesus, a palavra de Deus de salvação, de reconciliação, uma palavra de restauração para o seu coração. Mas infelizmente, há pessoas que farão parte da terceira fase do juízo, que é o juízo de execução. É quando Deus vai executar o seu juízo sobre todos os homens, mulheres e famílias que nada quiseram saber com ele, que não o aceitaram como salvador pessoal. Quem é que vai estar no meio desse grupo, na terceira fase do juízo? Veja o que diz Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todas essas pessoas que você acabou de ouvir a leitura, elas têm salvação hoje. O assassino, se se arrepender, pode ser salvo hoje. O imundo pode ser limpo hoje. O mentiroso pode começar a falar a verdade hoje. Porque hoje Jesus é o teu advogado. O diabo vai acusar você, mas Jesus defende você. É por isso que esse é um dos temas que traz mais esperança da palavra de Deus. É um dos temas favorito meu. Sabe por quê? Porque aqui me diz que eu tenho um Deus como juiz e um Jesus como advogado que não perdeu, diga-se de passagem, nenhuma causa. Você está entendendo o assunto? Não é interessante esse assunto? Se na primeira fase Deus é o juiz, se na segunda fase os juízes são os salvos, na terceira fase, sem dúvida nenhuma, Jesus é o juiz. Veja que na primeira fase Jesus é o advogado, ele defende. Mas na terceira fase ele é o juiz, e juiz não defende ninguém. Juiz, ele aplica a sentença, conforme os fatos, conforme as atitudes que foram comprovadas. Ele aplica a justiça, ou salvação, ou condenação. Você entendeu? Jesus é o juiz, não tem mais advogado. É por isso que Jesus quer que hoje você o aceite. É por isso que Jesus quer que hoje você entregue o seu coração a Ele. Agora, o profeta Daniel nos dá uma informação importante sobre o dia do juízo, ou sobre o assunto do juízo. Veja o que diz o livro profético, Daniel, capítulo 7, versículo 9 primeiro. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo, preste atenção, meu amigo, um rio de fogo manava e saía de diante dele.
Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Olha a cena que Daniel viu em visão, nos dá duas informações super importantes. Eu vou deixar você se aquecer aí. Se aqueça um pouco aí, porque agora, meu amigo, aperte mais o cinto. Porque essas duas informações que Daniel nos deu é sumamente importante para a compreensão desse assunto. Informação número 1. Daniel disse que vão se abrir os livros. Presta atenção. Vão se abrir os livros no plural. Informação número 2. Diz que tem fogo por toda parte. Rio de fogo, roda de fogo, fogo de cima, fogo de baixo. Meu amigo, o que é isso, pastor? Primeiro, vamos ver a primeira informação, os livros. Existem na Bíblia registrados 3 livros. O primeiro livro é das boas ações, ou seja, tudo que você faz de bom, Deus registra. Isso está escrito em Malaquias 3,16. O segundo livro é o livro das más ações. Aquilo que você faz de mal, de desobediência, de pecado, de iniquidade, é registrado no outro livro. Jeremias 2:22 e Mateus 12:36 e 37. Há um terceiro livro, é chamado Livro da Vida, aonde estão os nomes daqueles que aceitaram Jesus aqui na terra. Você sabe, né? Tudo que é ligado aqui é ligado lá. Tudo que é desligado aqui é desligado lá. Quando a festa aqui, a festa lá. Amém? Esse é o livro da vida, registrado em Filipenses 4:3 e Apocalipse 20, de 12 ao 15. Esses são os livros que serão abertos. Eu tenho uma notícia para te dar. Você quer que eu dê a notícia agora ou só no próximo estudo? E aí? Você quer agora a boa notícia ou só no próximo estudo? Se você quiser que eu dê agora, diga, pastor, fale. Fale aí. Diga, pastor, fale. Ok, vou falar. A boa notícia é que está aberta as inscrições no livro da vida. Porque você sabe que o livro da vida fica registrado os nomes dos que serão salvos, os nomes dos que estarão 1000 anos no céu com Jesus, dos que estarão toda a eternidade na cidade santa. Está aberta as inscrições. E aí? Você vai escrever o seu nome nesse livro ou não vai? Porque você sabe, se tem o livro da vida, também tem o livro da morte, meu amigo. É feito ibope, você decide. Mas você é inteligente. Você é inteligente. Eu sei que você é inteligente. Sabe por que eu sei que você é inteligente? Porque se você não fosse inteligente, você não estaria aqui, participando da série Uma Voz de Esperança. Você não queria saber das coisas de Deus, de Jesus, nada disso. Escreva o seu nome no livro da vida. As inscrições estão abertas. Você quer ou não quer? Levante aí a mão, pastor. Claro que eu quero. Louvado seja Deus por você. Agora, a segunda informação que Daniel nos informa sobre o dia do juízo é que ele diz que tem fogo para todo lado. Fogo na roda, prestou atenção? Fogo de baixo para cima, de cima para baixo, um rio de fogo. A pergunta é, por que fogo por toda parte? Vem comigo aqui, meu amigo. Presta atenção no que eu vou te falar. Por que fogo por toda parte? É simples. É simples. Porque se hoje você não for purificado pelo fogo do Espírito, escute bem, se hoje você não for purificado pelo fogo do Espírito, você será queimado pelo fogo do inferno. Essa palavra é dura, não é verdade? Mas é a realidade, é a verdade absoluta da palavra de Deus. É a verdade absoluta do dia do juízo. Mas eu sei que você está sendo purificado pelo fogo do Espírito. Eu sei que o Espírito Santo tem atuado no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo tem atuado na sua vida. Eu sei que você melhorou muito depois que você começou a participar da série Uma Voz de Esperança. E você está aqui não por acaso. Você está aqui não porque você quer estar aqui, propriamente dito, mas você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Você está se emocionando agora, não é verdade? Porque o Espírito de Deus está tocando no teu coração para você deixar a bebida, deixar a droga, deixar aquilo que te perturba o teu coração e a tua mente. Hoje é a hora de sermos purificados, conquistados pelo Espírito de Deus, pelo fogo do Espírito de Deus. Porque senão, meu amigo,
Os que rejeitaram a Deus e a sua palavra, o sacrifício de Cristo, infelizmente serão queimados pelo fogo do inferno, a segunda morte. E aí, meu amigo? Entendeu o assunto de hoje? Entendeu o assunto desse momento? Esse assunto é um assunto atual. Todos os seres humanos devem aprender sobre esse assunto, porque nós temos chance hoje. A chance é hoje, aqui, agora. Sabe o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4? Quando ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Como fez Faraó quando Deus mandou as pragas não era para ter caído lá não. Caiu porque ele rejeitou a Deus, ele endureceu o coração a Deus. Eu sei que Deus quer abençoar a tua vida. E aí, quer ser purificado pelo fogo do Espírito? Ou quer ser queimado pelo fogo do inferno? Eu sei que você é de Jesus. Eu sei que você não quer ser queimado pelo fogo do inferno. Eu sei que você já está sendo purificado pelo fogo do Espírito. Amém, irmão? Amém? Entregue o seu coração a Jesus. Entregue sua vida a Deus. Existe esperança para mim e para você. Oremos ao Senhor. Querido Pai, te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos por tua mensagem, te agradecemos pela tua advertência. Obrigado por esse meu amigo, essa minha amiga, as famílias que estão aqui ouvindo a tua palavra. Nós queremos aceitar a Deus como nosso Deus, queremos aceitar a Jesus como Salvador pessoal, porque Jesus vai nos defender. E nós queremos estar no céu 1000 anos para ser juízes daqueles que infelizmente não quiseram saber das coisas de Deus nem de Jesus Cristo. Salva esse meu amigo, liberta esse meu amigo, transforma esse amigo, essa amiga, essa família, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.